Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje chegou ao fim a segunda temporada da série The Mighty Ducks Game Changers aqui no Brasil, virando o Jogo dos Campeões. E como já é de costume aqui no canal, eu tinha que vir aqui dar a minha opinião sobre essa temporada para vocês também. Eu vim aí ao longo das últimas semanas comentando episódio por episódio, conforme eles eram lançados aqui no canal, e agora chegou a hora da gente arrematar tudo isso. O que será que eu achei da temporada como um todo? Será que a série melhorou, piorou? Bom, eu vou dar os meus pontos agora. Mas antes, se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo que é muito importante para o canal continuar crescendo. E agora sim, vamos para o que interessa, roda a vinheta. The Mighty Ducks Game Changers, virando o Jogo dos Campeões, a segunda temporada da série. A primeira coisa que eu queria comentar sobre essa segunda temporada é que realmente Gordon Bombay faz falta, né? Tudo bem que a série conseguiu criar ali uma história, vamos chamar assim, uma trama interessante e envolvente, que não necessitou em nenhum momento da presença do Gordon Bombay. Quando a gente fala de Mighty Ducks, quando a gente fala de virando o Jogo dos Campeões, de nós somos os campeões, a figura dele é muito atrelada à franquia, sabe? E você separar isso, sabe? Você ter essa franquia sem a figura do Gordon Bombay, sem o Emílio Esteves participando ativamente da série, realmente é uma pena. Mesmo que a série, em determinados momentos de alguns episódios, resgate alguns elementos clássicos da franquia, seja dos clássicos Mighty Ducks, seja até da primeira temporada, para tentar pertencer à franquia, sabe? Para unir as duas coisas. Até funciona, sabe? Você percebe que eles são os Ducks, que as coisas, que é a mesma história, que são os mesmos personagens, que uma coisa pertence à outra, aquele clima de Mighty Ducks mantém nessa temporada também, sabe? O que é um ponto positivo, mas falta a figura do Gordon Bombay. Mesmo que a série não precise dele, em nenhum momento a figura dele é necessária para a trama funcionar. Mas, para ser realmente Mighty Ducks, precisava de pelo menos uma participação especial. Ele nessa temporada não está acreditado nem como produtor, o que eu achei uma pena, né? O Emílio Esteves, o ator que interpreta o Gordon Bombay. Então, realmente achei uma pena, eu acho que a presença dele se fazia necessária. Na verdade, se fazia necessário é um exagero, não se fez necessário em nenhum momento, né? Seria legal ter a presença dele, mas eu gostei que The Mighty Ducks Game Changers nessa segunda temporada consegue contornar muito bem a ausência do Gordon Bombay e de alguns outros personagens também, sabe? A série consegue driblar muito bem isso, fortalecendo o vínculo entre os personagens que a gente tem de volta nessa segunda temporada e principalmente inserindo novos personagens que incrementam esse vínculo, gerando novos conflitos, novos problemas, novas subtramas, subplots, que com certeza agregam na trama e fazem dessa segunda temporada uma temporada com algumas novidades pra gente acompanhar, vamos chamar assim, sabe? E uma coisa que me chamou a atenção em Virando o Jogo dos Campeões nessa temporada é que a série se demonstrou muito mais organizada, com muito mais visão, vou chamar assim, sabe? A série começa o primeiro episódio tendo noção do que ela quer contar até o último episódio, sem ficar dando volta e sem ficar criando uma historinha nova para cada episódio, sabe? Muito pelo contrário, a série tem uma trama, tem um arco muito bem definido e a história evolui, a história avança durante todos os episódios, sabe? E esse arco ele vai crescendo e ganhando desenvolvimento, o que é interessante, um problema que se fez presente na primeira temporada e que é corrigido nessa segunda temporada. Não que o plot seja a coisa mais original do mundo, nem que seja a história mais, nossa, que novidade que a gente tá vendo, não. Na verdade, eles criam ali uma problemática para inserir ali uma historinha, uma estrutura, vamos chamar assim, que a gente já conhece, o que pode deixar o plot até um pouco batido, um pouco previsível. Alguns subplots que a gente tem dentro da série são bem previsíveis e também são bem clichês, sabe? A gente tá vendo algumas tramas que a gente viu nessa série, a gente tá vendo em diversas outras séries e filmes por aí, né? Principalmente relações pais e filhos, mãe e filho e etc, sabe? É uma coisa que tá se tornando clichê, é verdade, né? Mas pelo menos é bem feito, a série cumpre bem o seu papel na hora de desenvolver esses subarcos, esses subplots e principalmente de distribuir esse desenvolvimento dentro dos episódios.
o que dá para essa temporada um gosto muito melhor na hora de você acompanhar os episódios, sabe? É muito mais gostoso você assistir um episódio e aguardar pelo próximo nessa segunda temporada de Virando o Jogo dos Campeões do que foi na primeira, isso definitivamente. E como eu falei, os novos personagens acrescentados aqui acrescentam bastante, né, nesses novos subplots, né? E uma coisa que é interessante é que os personagens que a gente tem, dos que vieram da primeira temporada, são muito carismáticos, a gente já tinha algum tipo de vínculo estabelecido com eles, alguns ganham mais desenvolvimento, novas camadas, nada muito profundo, mas eles evoluem, é fato, eles crescem, é fato, né? O Evan Morrow se torna meio chatinho nessa segunda temporada, a gente tem que sacar isso, sabe? Eu meio que fui desligando dele conforme a série foi acontecendo. Talvez isso seja proposital, mas eu não gostei, né? Mas agora, fato é que os novos personagens, eles acrescentam muito, sabe? Em carisma e em desenvolvimento, né? É muito legal porque a interação desses novos personagens com os personagens que a gente já tinha geram novos conflitos interessantes, sejam conflitos de interesses que a gente tem, principalmente envolvendo o Evan Morrow e o Jace, né? E é muito interessante a maneira com que isso é feito pelo episódio. Tudo bem que tem essa coisa meio espelhada, né? Tem ele, a relação dele com o pai, a relação do Evan com a mãe, aí são coisas completamente diferentes. Um quer uma coisa que o pai do outro quer, o outro quer uma coisa que a mãe do outro quer, fica uma coisinha meio bobinha, meio clichê, mas pelo menos isso é legal de acompanhar e é legal a maneira com que a série traz isso e desenvolve dentro dos episódios, né? Principalmente o conflito de interesse dos dois personagens e principalmente também a conclusão de tudo isso no final, que eu achei bem interessante. E por outro lado, também é legal ver a relação que envolve a Alex Morrow com o Coach Cole. É muito legal a relação dos dois, é uma relação também clichê, também meio boba em alguns momentos, mas que gera alguns diálogos interessantes, alguns debates interessantes, principalmente na maneira de educar as crianças, né? Em um lado você tem ali muita pressão, muita exigência, você tem ali um pai que quer que o filho seja exatamente aquilo que ele pensou do filho. Por outro lado, você tem aquela mãe que parece que não sabe bem como guiar a criança, porque ele quer uma coisa e ela não sabe se aquilo é o ideal para ele, então ela fica meio que freando ele, sabe? Então é uma coisa meio parecida e ao mesmo tempo meio diferente entre os dois pais e a relação deles com os filhos. E é legal a maneira com que a série trabalha isso, né? Tanto a relação dos dois pais se conhecendo e se aproximando e tal, quanto a relação dele com os seus filhos, né? Então eu gostei da maneira com que isso é feito pela série. Uma coisa que eu gostei foi de como a série me tapeou nos últimos 2 episódios, eu cheguei até a comentar isso em outros vídeos, né? Eu tava esperando um desenvolvimento muito mais clichê, sabe? Um encaminhamento muito mais formulaico pro final, e a série meio que me passa a perna e dá uma volta, sabe? Não que seja a coisa mais original do mundo também, mas pelo menos me trouxe uma novidade, sabe? Me trouxe uma coisa tipo, opa, eu não esperava isso, né? Então os 2 episódios com certeza são surpreendentes, né? É bonito a maneira com que a série se desenvolve e às vezes nos últimos episódios as coisas parecem um pouco apressadas demais, sabe? Pra dar essa volta que a série dá no final e não seguir o caminho esperado, é muito apressado, a série toma alguns atalhos, aumenta conflitos e resolve conflitos de maneira muito acelerada, e o mesmo acontece também no último episódio, mesmo que isso seja em um último jogo ali, sabe? Às vezes parece que a série correu para chegar nesse último jogo e as coisas meio que crescem e resolvem de maneira muito rápida também dentro desse último jogo, uma coisa que poderia ser melhor refinada pela série. Mas ainda assim, eu achei interessante a maneira com que a série se encerra, sabe? Trazem um personagem da primeira temporada para dar até um pouco mais de importância pro último jogo, de maneira forçada, é fato, mas eu achei interessante a maneira com que isso é feito no episódio, e principalmente, né, é bonito a conclusão de alguns arcos, da relação de alguns personagens, e eu achei legal que a série não foi pelo caminho mais óbvio possível. Ela foi por um caminho óbvio, mas pelo menos não pelo mais óbvio, o que pelo menos me trouxe algum agrado nesses 2 últimos episódios. Por isso que, de maneira geral, eu acho que a segunda temporada de Virando o Jogo dos Campeões é muito superior à primeira temporada, que eu realmente não tinha gostado, né? Não que a gente tenha aqui a melhor série de todos os tempos, continua sendo uma série bobinha, clichê, formulaica e não tão bem desenvolvida assim. Mas pelo menos você tem o carisma dos personagens que garante a diversão por alguns episódios, né? Alguns momentos engraçados que fazem valer a experiência, alguns diálogos interessantes que incrementam os episódios e transformam alguns deles e a série principalmente em uma série um pouco mais relevante. Então vale a pena, sabe? Se a primeira temporada me desagradou, essa aqui me agradou muito mais, está longe de ser a melhor coisa do mundo, mas pelo menos é elogiável, o que já é um ótimo ponto positivo.
E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você gostou dessa segunda temporada de Virando o Jogo dos Campeões? Você não gostou? Prefere essa ou a primeira? Gosta da série? Prefere os filmes? Comenta suas opiniões aqui embaixo, tá bom? Eu adoro ler os comentários de vocês e sempre respondo os mais relevantes, então comentem. Lembrando que tem crítica de Nós Somos os Campeões 1, 2 e 3 aqui no canal e também tem crítica da primeira temporada da série, caso você queira dar uma olhada, os links estão no card. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo que é muito importante para o canal continuar crescendo. Eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá você vai encontrar mais conteúdo e vai ficar por dentro das novidades do canal e do meu dia a dia, tá bom? É isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!